Pessoal, boa tarde. Felicidade vê-los novamente. Quer dizer, mais ou menos, né? Bom em vê-los, né? Mas eu prefiro vê-los daqui pra frente em churrascos de aprovações e chopps, me corrigindo, né? Mas enquanto não chegamos a esse ponto, né? Legal ver vocês. Né? Então, é muito prazer começar de novo aqui com vocês, o GAT. Estava assistindo de manhã de casa, mandando pergunta, inclusive, para o Muniz. Né? Ele não me respondeu bem, fiquei na dúvida, vou de novo perguntar depois para ele melhor sobre aquele assunto. A ideia hoje, né, era fazer um pouquinho... A ideia do GAT 1 deu bastante certo, assim, né? Tanto que a gente tem muita gente aqui do GAT 1 de novo no GAT 3. Né? E, obviamente, a gente vai ter algumas aulas que vão ser bem parecidas com os materiais do GAT 1 e do 3. Não dá para a gente reinventar a questão, né? Dá até para a gente fazer umas questões diferentes e tal, mas as grandes questões, os grandes assuntos cobrados, a gente vai precisar rever. Só que eu tentei fazer uma aula um pouquinho diferente hoje, né, para a gente começar aí um pouquinho diferente. Vocês também tiveram uma dose alta de aulas minhas aí no final, né? Queria agradecer o pessoal do Prova de TI também, que está junto com a gente de novo aí. Agora a gente trouxe o professor Pedrosa, que eu sempre falo para o pessoal aqui que sou grande ídolo do Pedrosa. Grande fã, ídolo não, né? Grande fã do Pedrosa, ele é meu ídolo. Grande fã dele, o cara é muito bom, cara, gosto demais dele, gosto pessoalmente dele, o cara é foda, ele vai vir trazer ele foi uma conquista bem legal pro grupo, assim, vai agregar muito. E já tem data, eu acho que para a vinda dele, já deve ter no calendário de vocês aí, não sei se é o começo de julho, final de junho, 2 e 3 de julho, né? O Vilar também deve vir, finalzinho de junho, então vocês vão ter excelentes professores aí. Assim, o pessoal está realizando um sorteio aqui de 2 livros, né? 2 livros aqui... Cadê? Deixa eu ver. Um livro é Como Ser um Concurseiro Vencedor, do Sérgio Carvalho. E um livro do William Douglas, Como Passar em Provas e Concursos. Bem legal esse livro. Eu tenho esse livro, inclusive, é bem interessante. Tem várias... Trata de metodologia e tal, tem bastante coisa legal aqui. Vamos fazer 2 sorteios. 2 livros para o pessoal do online. Então, o pessoal que está assistindo online, né? Os alunos matriculados no online, tá, pessoal? Só o pessoal que está matriculado mesmo. Aqui, então, a gente tem o Augusto Magalhães Pinto de Mendonça. Né? Vamos mandar por Sedex para ele. Né? O Augusto ganhou esse, Como Ser um Concurseiro Vencedor. E Como Passar em Provas e Concursos vai para... E tem 2 bolsas da pós. Vamos lá. Ah, tem bolsa da pós também. Voltou a furadeira. Diego Francisco Tamanini. Online. Esses 2 foram do online. Tem do online também 2 bolsas, Josi? 60% de bolsa da pós aqui, se a pessoa quiser fazer. A gente tem o Luiz Augusto de Moraes Raiol e César Shuji Fujikawa. Japa. Então, beleza, gente, vocês que vão... vocês ganharam aí. Beleza? Se tiverem interesse, né, vocês vão ter 60% na bolsa da pós aqui do curso Múltiplos, tá? E aí, o pessoal já entregou todo mundo? Já. Agora, vamos lá. Então, aqui o pessoal do ao vivo, Como Ser um Concurseiro Vencedor. Vamos ver para quem que vai. Vamos ver. Rafael Carneiro. Tamo junto. Ai, ai. E Érica Rodrigues. Beleza? Tem as 2 da... E as 2 bolsas da pós. Vamos lá. Vou misturar isso aí. Sair pro outro lado ali um pouquinho, né? Adriano Luiz. Bolsa da pós. Espera aí, deixa eu... E Rodrigo Rocha. Beleza? Bolsa da pós aí. Tira foto. Vamos, vem pra cá. Deixa eu passar pra lá. Acho que ela tá ali. Ela volta ali. Fazendo agachamento, vamos lá. Não, Não. Olha os ombros. Cadê os 2 da pós? Os 2 da pós estão aqui, ó, o Rodrigo e o Adriano. Aqui. Cadê o lanche? Me falaram que ia ter lanche hoje, sacanagem.
Eu vim, nem almocei, eu vim esperando o lanche aí. Chega aí, vamos tirar uma foto aí. Show, hein? Abre aí. Bora, hein? Opa! Só pra estar na secretaria, tá? Vai que tem outra coisa aí dentro, né? Precisa um cheque, né? Precisa um cheque, vamos ver. Beleza. Legal, gente. Parabéns aí. Obrigada, viu, Felipe? Após, sensacional após daqui, tá? Bem legal mesmo. Já assisti umas aulas que o Muniz disponibilizou. É, bem bacana. Então, vamos falar de concurso, né? Ficar ganhando presente e tal. Isso aí não vai passar em concurso por causa disso, pô? Vamos estudar. Então, olha só, a ideia de hoje é a nossa aula falar sobre servlets, tá? É um assunto que, JE em geral, é um assunto... Alguém me chamou? JE em geral é um assunto meio que gera um pouco de dúvida na galera, porque não é um assunto muito de dia a dia, principalmente para quem não é desenvolvedor de sistema, né? Então a pessoa fica, ah, não, Felipe, eu não estou acostumado a estudar JE. E eu costumava, às vezes, fazer uma aula específica de banca. Então fazia assim, aula de FCC JE. Né? Então eu chegava aqui e falava como que cai FCC como é que cai JE na FCC. Só que eu acho que era muito assunto, às vezes, para a gente tratar em uma aula. Então eu resolvi fazer o seguinte, falei, pô, vamos tentar destrinchar um assunto de JE com mais detalhes? E eu escolhi o servlet, que é o assunto que mais cai, tá? Em quantidade. E aí eu fiquei pensando em como a gente podia estruturar para falar disso de maneira mais simples possível. Eu pensei assim, putz, seria legal se a gente tivesse uns passos, né? Passos para eu aprender JE, assim. Então eu pensei em 10 passos que a gente teria, pra gente, se a gente entender esses 10 passos aqui, a gente consegue acertar aí aqueles 90 e poucos % de questões aí. É óbvio que vai ter aquelas questões de exceção que vão cobrar uns conceitos mais escabrosos aí. Só que a maioria a gente vai conseguir acertar com esses 10 passos aqui de JE. Beleza? Então, né, nem me apresentei pro pessoal do online, meu nome é Felipe, né? Oi. Tá? Mas a ideia hoje é fazer o top 10 de cobrança de servlets em concursos em geral. Beleza? Não é bem um top 10 porque a gente começaria do 10 a 1 e eu fiz ao contrário. Então vai, 10 passos aí, né? Então, a primeira pergunta aqui, quando você vai estudar esse assunto, né? A primeira pergunta seria o que é servlet, né? Mas vamos começar um pouquinho antes, né? Aonde que roda um servlet, né? Então, assim, a gente tem uma arquitetura bem famosa de redes, né? Que a gente trabalha, que é a arquitetura cliente-servidor, né? É a arquitetura padrão aí, pessoal de infra e de desenvolvimento tem que conhecer essa arquitetura, não tem jeito, né? E aí, a nossa pergunta número 1 é onde que rodam os servlets? No cliente ou no servidor, pessoal? No servidor, né? Essa você não pode ter dúvida de cara, beleza? Servlet ou qualquer tecnologia JE vai rodar no server. Por quê? Diversas questões de concurso vão querer abordar de você que pedaços da arquitetura rodam as tecnologias JE. Sempre que o cara falar especificamente de uma tecnologia JE em geral, você tem que pensar, opa, ele está falando de uma coisa JE, então essa coisa roda em servlet. A gente vai chegar e vai discutir mais o que é o JE, tá? Depois mais pra frente. Mas então servlet, como diversas outras tecnologias do JE, vão rodar na parte servidor. Aqui a gente botou um exemplo, um diagramazinho, né? Para você entender melhor isso aí. Eu tenho meu browser aqui e eu tenho, né, meu servidor, depois que a gente vai ver a diferença dos tipos de servidores que a gente tem, né? Então olha só, o browser aqui manda um request para o server e os servlets vão ficar lá dentro desse servidor. Beleza, tá? Eles, não somente eles, tá? JSP, ZJB, JSF, JPA, tudo quanto são essas tecnologias relacionadas ao JE, vão rodar sempre no servidor. Aí você fala, Felipe, então não roda nada no cliente? Questão de prova adora perguntar isso, tá? O que roda no cliente, o que roda no servidor? E você tem que se ligar que o que roda no cliente são aquelas tecnologias para fazer página web básica, né? Ou seja, HTML, JavaScript, CSS, né? Uma coisa que cai bastante, muita gente falava assim, opa, se esse negócio é Java, então roda no servidor, que é a Applet. Mas não, a Applet é uma tecnologia Java que roda na máquina cliente, beleza? Então você vai executar na máquina da sua casa um Applet para rodar esse tipo de aplicação. Isso já caiu muitas vezes, tá, pessoal? Até hoje, a gente vai ver que cai, volta e meia, uma questão relacionada a isso. Tem até um container, não sei se você já ouviu falar, mas a gente vai ver aqui hoje, chamado Applet Container. Tá? Que já caiu em prova anteriormente. Então a gente vai ver, vai separar os 4 tipos de containers que existem numa aplicação, num servidor de aplicação aí que a gente poderia dizer, tá? Na tecnologia JE. Beleza? Então, separa na sua cabeça. Se é tecnologia JE, servlets, JSP, JPA e JB, onde vai rodar? No servidor. O resto das tecnologias para construir páginas básicas, HTML, JavaScript, CSS e a Applet,
rodam no cliente. Separa isso, você já vai acertar um bando de questão sabendo essa diferença aí. Beleza? Então, olha só, coloquei aqui para você um diagramazinho que está no próprio site da Oracle lá. Ele dividiu aqui a nossa máquina cliente e a nossa máquina servidor. Né? A máquina cliente, ele fala que tem dois tipos de aplicação que podem estar rodando aqui. Uma aplicação cliente, Swing ou AWT. Né? Janela, aplicação com janela aqui que você vai acessar. Ou páginas web dinâmicas. Né? O browser, o seu browser vai estar rodando aqui. Então, você vai acessar o server e aqui dentro do server que vão morar os componentes JTE que vão responder páginas dinâmicas para você. Beleza? Então a gente repara aqui que a gente tem uma divisão de camadas, que é bem comum nessa arquitetura. Né? Camada web, a camada de negócio e a camada EIS. EIS é Enterprise Information System, é a camada onde fica o banco de dados. Beleza? Volta e meia a gente vai ver uma questão, quando a gente for ver a questão a gente vai analisando com mais calma esse negócio aí. Trouxe para você um texto que eu traduzi lá do site da Oracle, que ele fala o seguinte: os componentes JTE são escritos na linguagem Java de programação. Então, eles são compilados da mesma maneira que os outros programas da linguagem. Tá? Então, você tem que imaginar que uma coisa JTE ela vai virar o quê? Bytecode. Né? Ela vai ser compilada em .class, em bytecode no fim das contas. Mas tem diferença? Óbvio tem. Né? A diferença é que componentes Java EE e classe Java Standard é que os componentes Java EE são montados em uma aplicação Java EE. Então, a estrutura deles é um pouquinho diferente da estrutura Java. Eles vão ser .class, mas eles vão ser montados como uma aplicação estilo Java EE, que a gente vai ver depois o que é. Né? Então, eles são verificados se o formato dele está de acordo com o especificado e são deployados, a gente chama assim, né? É feito um processo de deploy para um servidor em produção, onde eles são executados e gerenciados pelo servidor Java EE. Beleza? Então, só para a gente ver aqui de cara esse passo número 1, que é um passo bem importante, porque cai questão sobre isso. Né? Mas, na verdade, o que é mais importante disso é o passo número 2, tá? Que é se os servlets rodam aonde? A gente sabe que é em servidor, mas é em servidor web, é em servidor de aplicação ou é em container web? Eu pulei um slide aqui que ele fala o seguinte: cliente Java EE tem dois tipos de cliente que a gente pode ter. Eu falei para você que o cliente é a máquina, né? Máquina cliente está aqui. Eu posso ter um cliente web client ou pode ser um application client. Tá? Isso já foi cobrado uma vez em prova aí. Tá? Application clients são aqueles clientes de janela que você tem, que vão acessar um servidor para recuperar alguma informação. Já o web browser, o web page, são os sistemas que você está executando através do seu browser. Beleza? Então você tem esses dois tipos de coisa aí. Aos poucos a gente vai voltando nesses conceitos. Tá? Então aqui, pessoal, se eu sei que o servlet roda em servidor, aqui ele vai rodar no servidor web, no servidor de aplicação ou no container web? Num container web, num servidor de aplicação também, né? Poderia dizer. Mas num servidor web? Num servidor web não. Tá? Por quê? Qual que é a ideia? O que é um servidor web? Né? Só indo um pouquinho aqui, depois eu volto. O servidor web é um negócio para aceitar pedido HTTP e responder HTTP também. Recebe um request e responde o response HTTP. Então, na verdade, a gente poderia dizer aqui que esse cara só serve para ficar trafegando informação. Né? Dois famosos servidores aqui, web, né, servidores web service que a gente chama, são o Apache e o IIS. Né? É bom que você saiba de onde que eles são. O Apache ele é um software livre, tá? Da Apache Foundation. Já o IIS ele é da Microsoft. Porque volta e meia cai em prova assim, um famoso servidor web é o IIS, que é software livre. Errado, porque ele é da Microsoft. Beleza? Então você saber de onde que eles são é importante. Então, eu vou primeiro falar sobre web server, container e servidor de aplicação e depois eu volto só para fazer um paralelo entre os três, tá? Olha só. Então, só estou indo para frente, deixa eu voltar. Então, a dúvida é, servlets rodam em servidor web, servidor de aplicação ou container web? As bancas abordam essa diferença entre os três tipos de tecnologia, tá? Costumam abordar bastante e costumam tentar te confundir em qual que roda qual coisa. Então, os servlets rodam ou em servidor de aplicação ou em container web, tá? Servlets não rodam em servidores web puros, beleza? Vamos entender a diferença, né? Então, olha só, queria aqui te falar o seguinte, vamos fazer um paralelo aqui entre uma situação específica que a gente pode ter no dia a dia, tá? Você quer chegar numa empresa, por exemplo, e procurar o João da Silva, tá? Você tem lá um escritório comercial, um prédio, tá? Muito mal desenhado, por sua vez, que tem uma portaria aqui,
Beleza? E que tem algumas estradas aqui, algumas entradas possíveis para esse prédio, né? Com algumas indicações para chegar nesse prédio aqui. Se a gente fosse fazer um paralelo aqui, eu poderia dizer para você que essas entradas, possíveis entradas aqui, seriam o servidor web. Tá? Por quê? Porque o servidor web ele vai gerenciar a chegada de HTTPs na sua aplicação. Beleza? Ele vai gerenciar, tá chegando o HTTP, tá saindo, etc, etc. Ah, preciso mais de máquina aqui, vou fazer balanceamento de carga porque essa aplicação está recebendo muita requisição, vou mandar para outro servidor, etc, etc. Então, o nosso servidor web ele vai cuidar dos caminhos até chegar na sua aplicação uma requisição HTTP e receber uma resposta, né? Dois famosos aqui, Apache e o IIS. Beleza. Vai chegar um momento que vai chegar uma requisição na portaria do prédio. Você está andando, você chegou na portaria do prédio. Você vai precisar perguntar para o recepcionista, falar assim, olha só, eu quero chegar até o João da Silva. Né? Eu estou procurando o João da Silva. Você vai falar com esse recepcionista e o recepcionista vai falar para você, olha só, o João da Silva está lá no 13º andar. Né? Esse cara recepcionista aqui, o que recebe, a gente poderia dizer que ele é o container web. Beleza? Ele é capaz de receber alguma informação, beleza? Ele te dizer aonde que está essa informação, né? E te mandar para aquele lugar. E o prédio, efetivamente, onde estão as pessoas, a gente poderia dizer que é o servidor de aplicação. Beleza? Porque aqui, na verdade, você está procurando uma classe Java, que a gente vai ver que, na verdade, o servlet é uma classe Java. Beleza? Então, chegou um HTTP tratado pelo servidor web. Ele chega no container web, que a gente vai ver aqui que ele é, ele trata essa informação e ele manda, vamos dizer assim, para a parte do servidor de aplicação, que ele vai efetivamente armazenar essas informações. Só que, às vezes, a própria portaria já é suficiente para te dar uma informação e te retornar. Então, às vezes, você não precisa nem do servidor de aplicação, você só precisa do container web. Beleza? Fazendo um paralelo. Isso que eu ia perguntar, o container web já basta para executar o servlet? Isso. Imagina que, às vezes, você vai pedir só uma informação na portaria do prédio. Às vezes, só para perguntar uma informação, você não precisa chamar ninguém, né? Então você vai na portaria do prédio, o cara te dá a informação e você vai embora já satisfeito com aquela informação, né? Então você, às vezes, um container web só é suficiente para algumas coisas. Agora, se você precisa de algumas coisas mais elaboradas, o secretário tem que ligar, chamar alguém responsável por aquela informação para fazer para você. Então o container web para coisas muito rebuscadas, ele não faz sozinho. A gente vai ver, tá? Então só um paralelo muito bobinho aqui para tentar entender um pouco a ideia do negócio, beleza? Olha só, então o servidor de aplicação aqui vai ser um ambiente que é disponibilizado para instalação e execução de certas aplicações, tá? Centralizando e dispensando a instalação de computadores clientes aí. Então aqui, tá, a gente tem o nosso cliente, ele vai precisar de acessar um server, ele pode passar por um servidor web, pelo Apache, por exemplo, que vai gerenciar essas chegadas aí de HTTP. Chegando lá, eu vou precisar acessar uma aplicação. Quando eu acessar minha aplicação, aí eu vou precisar acessar ela dentro de um servidor de aplicação. Beleza? Exemplos de servidores de aplicação famosos: Glassfish, JBoss, WebSphere e WebLogic. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar de todos eles, né? Glassfish é da Oracle, o JBoss é da Apache, o WebSphere é da IBM e o WebLogic é da Oracle. Né? Oracle. Beleza? Então a gente tem esses três. Por que eu marquei de asterisco o Glassfish? Porque ele é o de referência, né? Ele é uma implementação padrão de referência da Oracle. Então, ele e o Tomcat, tá? O Tomcat é o container web e ele é o servidor de aplicação de referência. Beleza? A gente vai ver durante as questões mais sobre isso aí. E o container web, Felipe? Você está falando aí que o container web ele serve às vezes como só uma portaria? A ideia é essa, pessoal. Container web, na verdade, também chamado de servlet container, ele é só um servidor de aplicação mais tranquilo, tá? Então, ele é um servidor de aplicação que faz coisas para a web. Beleza? Então aqui, se a gente precisar de alguma coisa dessas aqui, um servlet, acessar JSP, acessar JSL ou JSF, esse cara seria suficiente. Então, o nosso recepcionista já poderia tratar diretamente essas coisas. Agora, vamos supor que você precise de EJBs. Ah, amigo, se você precisa de EJB, o cara da portaria não sabe te responder. Ele precisa acessar o prédiozão grande, onde tem as informações grandes. Beleza? Aí ele precisa do servidor de aplicação. Legal? Então aqui, esse cara da portaria, ele só sabe te dizer coisas relacionadas à web. Legal?
Então, assim, a gente poderia dizer até que ele faz parte do prédio, né? A portaria faz parte do prédio, mas ele só sabe responder solicitações web, ele não sabe responder mais nada além disso, tá? Então, tecnologias, Servlet, JSP, JSL, JSF, posso botar outras aqui, JPA, tá? Outras coisas também. Agora, EJB, não. EJB ele não vai conseguir tratar. Tranquilo? Beleza? Então o que você tem que decorar, basicamente agora no início, não é decorar, né? Detesto usar a palavra decorar, mas vamos lá. É que o servidor de aplicação é uma coisa completa. Ele atende qualquer aplicação Java. Já o container web não. Ele atende só aplicações Java para web. Só aplicações Java que usam tecnologias web aí. Então, a gente chama o principal desses containers web de Apache Tomcat, tá? É o outro cara da Apache. A gente tem dois caras que começaram a cair em prova agora, tá? Que é o Jet, que é da Eclipse, e o Grizzly. São dois softwares aí relacionados a containers web, né? Ou serverless containers também. Beleza? Então ele vai suportar essas funcionalidades, mas a gente chama o outro, também são chamados esse outro aqui, o servidor de aplicação, de servidor completo. Servidor completo Java EE, porque ele tem tudo, né? Ele é o prédio, ele tem tudo. Ele não é só a portaria, ele não é só o container, né? O container só trata web. Beleza? E no Tomcat lá, só para mostrar para vocês que essa é a hierarquia de pastas que o Tomcat usa. E uma que eu já vi cair em prova algumas vezes é essa aqui, tá? Web Apps. Beleza? Se você tem que saber uma coisa da hierarquia de pastas do Tomcat, é isso aí. Tá? O Tomcat vai ter essa pasta aqui, que é onde vão ficar suas aplicações que estão executando lá dentro. Web Apps. Já vi cair umas 3 ou 4 questões disso. As outras são mais voltadas para a galera que trabalha com configuração, né? Essa pasta conf aqui vai ter o server.xml, que vai ter coisas de configuração, etc, etc. Hã? Uma parte chamada bin. Bin, bin, log, lib, a bin poderia estar aí também, é verdade. Verdade. Verdade, eu acho que está faltando. Beleza, então assim, o que ele tem aqui? Repara, ele tem o Web Apps, que aqui dentro tem as suas aplicações. Depois a gente vai ver uma estrutura de uma aplicação, tá? Só que é só um panorama geral. Depois a gente entra em detalhes. E ele tem o server.xml, que é bem cobrado também, que fica na pasta conf, que tem configurações gerais do Tomcat, né? Configurações para o teu Tomcat rodar. Legal, eu queria só fazer esse início aqui, só para a gente discutir alguns assuntos, mas a gente, na verdade, vai cair dentro de questão, né? Que isso que interessa pra gente. Aqui eu botei umas definições da Oracle para cada um dos seus tipos de containers que ele tem lá, as definições, no site da Oracle, tá? Então, olha só, um Java EE Server é a aplicação completa, servidor de aplicação completo. Repara aqui que ele fala que ele provê dois containers, o EJB Container e o Web Container. O Web Container é o cara da portaria aqui. O EJB Container é o outro container. Legal? Então, repara que ele fala que, então, se você tem dois containers, você tem o EJB Container, que trata EJB, e você tem o Web Container, que trata todo o resto. Ambos estão do lado do servidor. Então, o nosso servidor de aplicação aqui, tem dois containers aqui dentro, container Web e container EJB. Beleza? Que rodar Web roda aqui. Se precisar de EJB, que é uma outra tecnologia JE, roda no outro. Tá? Cada um é responsável por um pedaço. Beleza, só que a gente diz que existem mais dois containers em aplicações JE. Só que esses containers ficam do lado do cliente. Tá? Já caiu isso em prova. Tem o Application Client Container e o Applet Container. Olha só, Application Client Container, ele diz aqui que gerencia a execução de componentes cliente da aplicação. A Application Client e seu container rodam do lado do cliente. Beleza? Isso é uma coisa mais conceitual aí, tá, pessoal? Ele diz assim, ó, vai ter um container na parte da aplicação também, que vai rodar a tua aplicação, tá? E também ele diz que existe o Applet Container, que tem o quê? Gerencia a execução dos applets, tá faltando um T aqui, consiste em um web browser e plugin Java rodando no cliente de maneira conjunta. Legal? Então você precisa, para executar um applet, ter um Applet Container. O que é um Applet Container, Felipe? Plugins Java instalados no teu cliente. Basicamente isso. Beleza? Então, na verdade, esses dois conceitos são meramente aqui uma abstrações mesmo, que ele está dizendo, ó, você vai executar no cliente, applet, então você precisa de um applet container. Você vai executar uma aplicação no cliente, então você está executando uma application client container. Bem abstrato, tá? Então, no fim das contas, quantos containers a gente tem, pessoal, numa aplicação Java EE geral? 4, né? Containers, a gente tem 2 aqui que podem executar no servidor
e 2 no cliente. Beleza? Application Container, Applet Container, EJB Container e Web Container. Tranquilo? A gente vai ver. A gente vai ver questão, a gente vai trabalhando esses conceitos aí. Então vamos lá. FCC 2011 TRT 19. Aqui ele está perguntando exatamente isso. Se a especificação JVE define esses componentes aqui. E ele vai te falar de alguns componentes abaixo. Cliente e applet, Java Servlet, JSF, JSP e JB. E ele quer saber aonde roda cada coisa. Pessoal, se é cliente da aplicação, esse aqui você não podia errar, né? Cliente da aplicação, pô, né? E applet, ele roda no cliente, né? Java Servlet, JSF e JSP. Servidor, não tem muito o que pensar também. Se é JE, isso aqui tudo é JE, Felipe. Beleza, então vai rodar no server, tá? EJB, é JE, então vai rodar no servidor também. Então, nossa primeira questão, não tem muita dor de cabeça. Cliente, servidor, servidor. Tranquilo? Esse é só o passo número 1 para tu começar a entender esse negócio de servlet, né? Saber onde roda cada coisa. Aqui, de novo, a questão do TRT já de 2013, ela está te perguntando a respeito de algumas das tecnologias que o cara usou para fazer um site. Né? E ele fala, um site é necessariamente uma aplicação cliente-servidor. Considere um site desenvolvido utilizando-se uma mistura de HTML, CSS, XML, JSP, Servlet, Hibernate e JB. Com relação à arquitetura cliente-servidor, o que a gente pode falar? Vamos ver o que ele diz. Na letra A ele fala, código XML e HTML são executados do lado cliente, verdadeiro? Verdadeiro, beleza. XML também, Felipe? Também, a gente pode dizer que o teu browser pode processar XML, tá? Teu browser local, né? São executados do lado cliente, beleza. E código CSS, pessoal? Também no cliente, né? Ele está falando do CSS do lado do servidor. Tá falso. JSP, beleza, mas CSS não. Tranquilo? Errado já. B, página HTML enviam dados para servlets, ambas representadas do lado do cliente. Servlet lado do cliente, falso, vai para a próxima. Componentes EJB e Hibernate executam parte no cliente e parte no servidor. Ora, aí tá mouse, né? Beleza, você falou, Felipe, que quando é EJE, o EJBE, ele roda na parte do servidor. Então é sempre servidor. Não é pedaço no cliente, pedaço no servidor, não. Letra D fala que os códigos HTML, CSS e XML são interpretados pelo navegador no lado do cliente. Parece que faz sentido, né? Olha só, HTML é linguagem de marcação para fazer página, beleza. CSS para botar estilo, XML para trocar dados, né? Eles vão ser interpretados pelo navegador, beleza, sem problema aí. E na E ele fala que todos os comandos contidos numa página JSP são interpretados pelo navegador e executados do lado do cliente. De novo, ele está falando que mistura, né? Os dois, cliente e servidor. Não. Se é JSP, é JE. Se é JRE, servidor. Tá? Então, letra D é a nossa resposta aqui. Belezinha? Dúvida nisso? Legal. Aqui caiu uma da Consulplan que cobrou exatamente esse negócio que eu estou falando para vocês. Né? JVE versão 6 requer uma quantidade significativa de APIs para uso pelas aplicações JVE, começando pelo próprio núcleo de APIs e incluindo muitas outras tecnologias Java. Legal. Componentes de aplicação JVE executam em ambientes fornecidos por containers. Ele está só te explicando o que é container aqui, né? Que são parte da plataforma JVE. Legal. Essa plataforma suporta 4 tipos de container, pessoal. A gente estava falando disso agora, né? Ó, correspondendo aos tipos de aplicação dos componentes. Além do Application Client Container, quais são os outros 3 tipos? Dá uma olhada aí. Na letra A ele fala que tem o Applet Container, tem? Tem, né? O que é o Applet Container? É basicamente os plugins Java, mas né, a aplicação Applet você vai executar. Ele fala do Web Container. Tem? Tem. Qual é o principal Web Container que existe? Tomcat, né? Que vai para Servlets e para JSPs, beleza? E ele fala do Enterprise Bean Containers, EJB Container. Faz sentido? Parece a letra A, né? Só analisando o resto, repara que a B fala de JavaScript Container. Isso não existe, tá, pessoal? Não existe. Web Container para HTML, ou para HTML é cliente. Não faz sentido, né? Ultimate Eclipse Containers. Não, nada a ver. Applet Container, Web Container, opa, para HTML, ruim também. Né? O Enterprise Eclipse, também não. Né? JavaScript Container já está errado também. Nossa única resposta possível é a letra A. Legal? Então saiba que cai, tá?
lembra que eu sei que você já conhece os containers do lado do servidor, né? O web e a JB, mas saiba que tem dois do lado do cliente também. O application client, beleza? E o applet container. Legal, de novo, FGV 2015, PGE lá de Rondônia. O pessoal tava me falando ali, não sei se é verdade, tá rolando um boato que o TRF no Rio vai ser pela FGV também. Eu falei isso ontem pro pessoal da turma, o pessoal, não, português não, na FGV. Português é brabo, né? Não sei, tá rolando boato aí, não sei se é verdade ainda. E o pessoal disse que o TRF tá meio que previsto para agosto. Também não sei se é verdade. Mas não tem garantia. Não tem garantia. Não tem garantia, é só umas previsões que eu ouvi falar, não sei se é verdade. Alguma dúvida do pessoal do online aí, Fábio? Tranquilo? Pessoal, pode mandar dúvida aí, pergunta, dúvidas.agora@cursomúltiplos.com.br. É isso, né? Dúvidas, né, Fábio? Ponto agora. Beleza, vamos lá. A arquitetura da plataforma JTE é baseada em componentes. Tais componentes operam em ambientes de execução denominados containers, explicando o que é um container. Pessoal, eu já vi o pessoal chamar container de middleware. Tá? Por quê? Porque ele é o software que fica no meio entre duas coisas, né? Que é basicamente isso. Tem a tua aplicação, né? E tem o cliente. O container fica ali no meio. Ele é a portaria entre a aplicação, né? E o cliente. A tua aplicação, no caso, ficaria aqui, né? A sua casa. Beleza? Você tem um caminho para você chegar até a portaria do prédio, que é o container lá, middleware. Beleza, os quais gerenciam o ciclo de vida. A gente vai ver que o container faz uma gerência de ciclo de vida também. A gente vai ver o life cycle de um servlet, como é que funciona. Provém mecanismos de segurança e disponibilizam os serviços necessários para cada tipo de componente. Legal. Servlets e aplicações Java standalone, aqui que eu quero te chamar a atenção. Servlets, aplicações Java standalone, que acessam as facilidades da plataforma JTE, são componentes que operam respectivamente em quais containers? Servlet, pessoal, em qual container ele roda? Web. Então tu já tem 3 opções só ali. A aplicação Java Standalone vai rodar num Enterprise Java Bean Container? Vai rodar no Web? Ou vai rodar no Application? Quando a gente fala Standalone, isso aqui não te lembra de JSE? Né? Standard Edition, a versão standard do Java, essas aplicações aqui são aplicações clientes que vão rodar na máquina do usuário, né? Então, se elas vão rodar na máquina do usuário, elas vão rodar num Application Client Container, beleza? Então, a ideia aqui foi essa, tá? A questão até foi bem legal, eles conseguiram dar uma diferenciada usando um termo que nem sempre é cobrado, né? Que é a aplicação Java Standalone, a aplicação Java Standard, Standalone, né? Que eles costumam chamar. Legal? Então, cuidado com isso, né? Lembra do cliente, também tem container, Application Client. Letra D, nossa resposta aí.